Então, gente, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a demonstração de resultado do exercício. Então, o que que é a demonstração de resultado do exercício, para que que ela serve, por que que ela é importante nessa disciplina, principalmente quando estamos falando de custos. Então, ela é uma peça contábil que vem junto com o balanço da empresa e ela traz um monte de informações fundamentais. Então, a demonstração é um resumo ordenado de receitas e das despesas da empresa em determinado período, normalmente 12 meses. Quando se consta aqui, diz assim, despesas, aqui está incluindo também os custos, né, que eu estou simplificando e o conceito amplo dele é justamente isso. Tá? Então, aqui é um confronto entre o que eu tive de receita, que é o faturamento da organização, o que eu tive de custos e o que eu tive de despesas, considerando um período. Então, geralmente é de janeiro a dezembro, igual acontece com o nosso imposto de renda. Se você for considerar indiretamente, quando você faz teu imposto de renda, você tem uma demonstração de resultado do exercício no teu imposto de renda. Porque lá dentro você vai ter o quê? Quanto que você teve de faturamento? O que é considerado na pessoa física faturamento? Quanto você recebeu de rendas, não é? Quanto que você teve de despesas? Quanto que ficou lá o teu saldo final? O que que o imposto quer saber de você? Quer saber se você pagou os devidos impostos. Por isso até que eles chamam de ajuste anual. Tá? O que o imposto de renda é considerado, a gente diz assim, vamos para o ajuste anual de tal ano. Por que eles fazem o seguinte, eles fazem esse confronto. Quanto que você ganhou de salário? Quanto que foi descontado o salário da sua folha de pagamento na hora que você recebeu? É o imposto de renda retido na fonte. Depois ele quer saber, você que declara, né? As tuas receitas, que os teus olerites, que é aquela declaração que manda, mas também você tem outras fontes de rendas, também declara ali. O que que você tem, o que que você ganhou de receita, por exemplo, de financeira, de aplicações, mas também todos os teus custos, são as tuas despesas. Você teve despesa com aluguel, um monte de coisa. O que vai fazer? Quanto você ganhou durante o ano inteiro, quanto você teve de despesa, e se sobrou, se sobreviveu em relação àquilo. Perfeito. A questão é, você pagou o percentual que o governo exige, né, considerando as faixas lá, somando o que você teve de receitas? Então, eles comparam, você recolheu apenas X, você vai ter que acrescentar ou pagar mais. Não, eu recolhi X, mas eu tive custos que eu declarei, que são dentista, médico e tudo, que são dedutíveis de imposto de renda. Então, ao invés de você pagar, o imposto de renda, ou o fisco vai ter que devolver para você. Ali eu tenho um confronto muito claro de receitas, custos e quanto que sobrou. A demonstração de resultado, guardadas as devidas proporções, dentro da organização nada mais é que isso. Talvez ela seja até mais que isso. Um exemplo bem simples que eu falei para vocês aí, de uma, de uma declaração de imposto de renda, lá, de uma certa forma, ela é considerada também um balanço que eu mostro para o fisco. Porque lá eu não vou só mostrar o resultado para o fisco, né? Porque o fisco também te pergunta, quanto que você tem, né? Você tem imóveis, né? Você tem dívidas. Então, quando você está falando de tem imóveis, então você tem bens e direitos, que é o ativo, né, de uma organização. Você tem dívida, você tem obrigação. Então, de uma certa forma, quando você está fazendo imposto de renda, você está fazendo um balanço. Aqui, nós vamos falar apenas de uma peça contábil chamada demonstração de resultado. Não vou entrar em contabilidade com vocês, mas essa peça contábil não tem como escapar de explicar o porquê ela existe, mesmo porque está muito focado com o nosso tema, que é custo da mercadoria vendida, custos de uma forma geral, e despesas, tá bom? A apresentação dessa DRE. Às vezes ela pode ser bem simplificada, só receitas, despesas, descrita bem de forma bem simples. Tanto que eu tenho de receita, uma despesa, e claro, né, se eu tive mais receitas que despesas, o que, que eu vou ter? Lucro. Se for o inverso, eu tive prejuízo. Mas ela pode ser completa. As grandes organizações aí, eu não diria ter grandes organizações. As empresas estruturadas contabilmente de forma adequada, elas podem ter uma maior riqueza de detalhes, tanto nas receitas, nos custos e nas despesas, de forma mais detalhada.
E nós vimos até agora, né, pelo menos eu acho que vocês devem ter percebido, quanto maior for esse detalhe de receitas e despesas, melhor será o controle. Maior o controle, automaticamente eu consigo tomar decisões mais precisas de qual produto eu tenho que eliminar, qual o produto que eu tenho que incentivar, e vai muito também que a gente acabou de ver na análise do BCG. Então, aqui, a DRE me ajuda, principalmente nesse aspecto, de entender quais os produtos que dão maior margem e quais aqueles que eu tenho que realmente sair fora. Não vale a pena continuar investindo nesse produto. Quanto mais detalhado eu tiver a minha demonstração de resultado, melhor. Então, é muito importante entender o conceito de lucro, aqui mais considerando o que a gente já viu, já comentei com vocês, em empreendedorismo, lucro contábil. Que eu tenho todas as minhas receitas. Numa empresa, o que é receita? É tudo que eu vendi. Como é que eu posso fazer a venda nas empresas? Posso vender à vista e a prazo. Na hora de montar essa peça contábil, vai as duas coisas. É quanto que eu tive de faturamento, independente do quanto entrou no caixa. Tá? Eu tenho um preceito contábil que diz assim, que eu tenho que contabilizar os eventos conforme eles aconteçam, independente de ter efeito de entrada ou saída de recursos. Tá? Isso quer dizer que quando eu vendo a prazo, eu tenho que contabilizar lá nessa demonstração de resultado que eu tenho um faturamento e tanto. Ah, mas eu não recebi ainda. Mas eu tenho que considerar como receitas ou o que a gente chama de faturamento. Por quê? Porque a definição para a demonstração de resultado é justamente isso. Eu vou ter que colocar lá todos os eventos quando eles aconteceram, no seu, que eles chamam de princípio de competência. Se eu vendi em janeiro, fevereiro, março, eu vou ter que colocar lá. Eu não recebi nessas datas, se for no caso da prazo, né? Mas, independente, eu tenho que jogar no faturamento. Então, aqui, receitas, elas podem ser à vista ou a prazo, então ser contabilizadas. Eu vou ter consumos. Então, tem deduções das minhas receitas. Eu tenho os custos e tenho as despesas, imposto de renda e contribuição social. A parte do fisco, né? Então, de forma dedutiva, de cima para baixo, então, receita menos esses consumos vão me produzir um resultado final, que pode ser lucro ou prejuízo. Tá? Deduções aqui, gente, são aqueles itens que entram na minha receita, mas não ficam comigo. Exemplo, o imposto sobre vendas. Então, vamos dar um exemplo dele, que é o tal do ICMS. Quando eu faço uma venda, e eu sou um comércio, eu tenho que pagar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Esse imposto incide diretamente sobre a venda e já está incluso na venda. Só que não fica com a empresa isso aí. Eu faturo o valor total e parte dele, né, o imposto em si, eu recolho para a Receita Estadual, porque é um imposto estadual. Então, por que ele é dedução? Porque essa receita aqui, essas deduções não ficam com ele, passa para o governo. A empresa funciona como um mero arrecadador dos impostos. Então, que coisa. Custo, a gente já sabe o que é o custo, né? Custo, todo aquele dispêndio gastado diretamente para produzir a receita. E ele é proporcional às unidades produzidas ou vendidas. Despesas, vamos lembrar o que é despesa? Vocês lembram o que é despesa? É justamente o inverso que eu acabei de falar. Ele não existe uma relação direta, mas eles ajudam a produzir receita. E tem itens que muitas vezes sofrem até rateio, né, para isso. Mas aí muitas vezes está ligado ao custo. Então, despesas são gastos que contribuem indiretamente para a produção do resultado, mas não estão ligados diretamente às unidades produzidas. Por exemplo, despesas administrativas, o pessoal administrativo, salário do pessoal administrativo. Quanto mais eu vendo produtos, eu aumento o salário desse pessoal, aumento o custo? Não, né? Então, ele é considerado uma despesa, naquele conceito que a gente viu. Então, entra aqui as despesas.
e o imposto aqui que é cobrado igual a gente falou. No caso do pessoa jurídica, os impostos, eles têm uma classificação um pouco diferenciada, inclusive tem até 4 níveis de tributação do imposto de renda. Então, ele tem lá o simples, que é para as pequenas empresas, ele tem o lucro presumido para as médias empresas e o lucro real para grandes organizações. Vamos fazer uma analogia agora em relação ao imposto de renda da pessoa física, né? Nós só temos dois, nós fazemos pelo modelo completo ou modelo simplificado. Em linhas gerais, né, as nossas tributações deveriam até ser mais reduzidas, mas nós temos ali 4 formas de tributação. O simples para pequenas organizações, ele tem um valor só, inclusive nem é considerado o faturamento. O método pelo valor presumido, daí é considerado relação do faturamento, e é um percentual. Nós temos o lucro real, que é igual ao que a gente faz no caso da pessoa física, eu considero todos os custos, todas as despesas, eu faço a avaliação, depois aplico um percentual, vai variar inclusive faixas de empresas, e o que a gente chama de arbitrado, é aquele que, se por acaso a empresa não se enquadrar em nenhum desse, quem dá a definição é o próprio governo. Tá bom? Então, esses impostos aqui, tudo que faz parte do resultado da organização. Qual que é o ideal para a organização? Produzir mais receita, diminuir seus custos, automaticamente aqui eu vou ter o quê? Um lucro. Se essa equação não for bem adequada, eu vender menos, tiver custos maiores, o que eu vou ter aqui? Prejuízo. Tá? A demonstração de resultado traz essa informação para a gente. Aqui eu vou rever alguns conceitos, mas muito por conta de que eles estão agrupados aqui na demonstração de resultado. Então, vocês vão rever, vão ver aqui que muita coisa, professor, isso aqui já falou, mas é muito por conta da forma que a gente está estruturando aqui. Que eu vou falar receita, custo e despesa. Receitas é a entrada monetária que ocorre em uma entidade, em geral, sob forma de dinheiro ou crédito representativo de direito. Quando a gente fala crédito representativo de direito, o que vocês acham que pode ser? Palavra difícil aqui, né? Mais ligado ao pessoal de como é que é economia. O que é um crédito representativo de direito? Alguém viu falar disso, não? Oi? Estão me ouvindo? Rafaela, você está aí? Rafaela? Não está. Everson. Daniel. O que é um crédito representativo de direito, Daniel? Ô, professor, para mim, não sei se está correto, é aquele crédito que é dado através do produto, professor? Mais ou menos isso? Contas a receber. Isso, que vão falar assim, Duplicados a receber, por exemplo. Ah, tá. Não, eu Eu já tenho estava um direito a receber com o meu cliente. Entendi. Cheques a receber. É um direito a receber com o meu cliente. Mas é Cartão de ligado ao crédito a produto. receber. É um Mas é direito. ligado ao produto, professor? É ligado ao produto. Ah, Produto ou beleza. serviço. Tá? Beleza. Então, aqui, o que quer dizer com receita? Quer dizer que é tudo aquilo que eu recebo na organização, seja à vista ou seja a prazo. O que ele está dizendo aqui é isso. O que ele diz aqui? Crédito representativo de direito, eu não vou receber o dinheiro, mas eu vou receber um documento que representa dinheiro. Seja ele cartão de crédito, seja ele uma nota promissória, seja ele uma duplicata. Duplicata é um título de crédito. Eu tenho direito a um recurso. Eu tenho direito a receber um valor. Certo? Quando eu vendo a prazo, isso acontece. Então, a gente está falando aqui de um crédito representativo de direito. Por que representativo de direito? Quer dizer que aquele crédito representa o valor que eu tenho que receber daquele cliente quando eu vendo a prazo. Receita, tranquilo? É apenas, assim, não é apenas, mas é muito importante entenderem essas definições. Porque na demonstração de resultado, vai fazer um sentido muito grande que eles vão estar juntos aqui. Não somente o que eu recebo no meu caixa, mas também
no que eu guardo na contabilidade como direito. Isso é tudo receita que eu tenho. Bom, as empresas são avaliadas justamente pela sua geração de caixa. As receitas elas podem ser separadas em duas vertentes dentro das organizações. Eu acho que talvez a gente já tenha falado isso, mas isso acontece também com as despesas. Mas é muito importante que a gente entenda claramente. Receita operacional é aquela ligada à atividade fim da empresa. Então, está ligado ao que eles chamam de objeto social da organização. Então, se eu sou uma concessionária de veículos, qual que é a minha... O que eu posso considerar como receita operacional? Receita financeira na venda do veículo. Receita operacional? Tudo aquilo que é considerado... O que é... Eu tenho que ler muito bem o que está no contrato social da organização. Mais especificamente, naquela tabelinha do CNPJ dela. Então, tudo que está ligado à atividade fim da organização é considerado receita operacional. Vou dar um exemplo melhor. Num supermercado, os produtos que eu estou vendendo no supermercado é considerado dentro do meu faturamento, isso aqui é uma receita operacional. Agora, o aluguel que o supermercado recebe daquele ponto de chaveiro que tem dentro do supermercado. Então, tem muita loja, muito supermercado que tem um monte de lojinha. A lojinha paga um aluguel para aquele ponto. Como é que a organização coloca dentro das suas receitas lá? Ela coloca junto com o faturamento? Ou ela destaca em outro lugar? Como uma receita não operacional? E o porquê identificar isso muito claramente? Muito por conta do que a gente acabou de ver em empreendedorismo. Se eu colocar tudo como receita operacional, na hora de comparar com custos, eu vou calcular de forma equivocada a minha margem de contribuição. Totalmente fora da atividade fim da empresa. Então, não vamos misturar as coisas. Vamos colocar o que a empresa faz, vende produtos dentro do mercado. O que é o custo? É quanto que eu compro do meu fornecedor. Um menos o outro vai me dar minha margem de contribuição. Operacional com operacional. Tá? É muito importante isso. Eu trabalhei muito em banco, né? Quando nós íamos analisar as empresas, a gente olhava muito por conta disso aqui, ver se a empresa está atuando realmente naquilo que é onde ela ganha muito dinheiro. E o que é o produto fim que está no seu cadastro, porque ela foi criada. Tá bom? Então, é o que a gente chama de receita operacional. A não operacional é justamente aquela que eu acabei de falar, né? Essa receita de aluguel, ou aquelas que ajudam a empresa a ter resultado, mas não são ligadas à atividade da empresa. Outra definição interessante que eu gosto muito, que os autores colocam, é o seguinte: a receita operacional ela é cíclica, a não operacional não é. Cíclica quer dizer ela acontece sempre. A não operacional pode ser interrompida. É o caso, por exemplo, nessa pandemia, o que a gente vê de empresas tendo problema aí para alugar os seus pontos comerciais, entra em algum shopping para você ver, principalmente nesses shoppings aí que estão passando por dificuldade. Teve até o Polo Shop aqui em Curitiba que foi fechado por conta disso. Não consegue gente para alugar. Então, nós temos um problema para quem, por exemplo, no supermercado, ele pode simplesmente a pessoa que fazia a chave ter perdido o ponto comercial, não conseguiu. Embora que os supermercados, eu acho que foram o segmento que foi menos afetado por essa pandemia. Eu diria que tem um segmento que lucrou muito com essa pandemia, foi o supermercado. Mas aqui é só para entender o foco de não operacional quando se fala de receitas. Né? Então, aquela receita, o professor falou em receita, tudo que é na organização e tal. Só que na hora de separar, é importante para a gente entender, na hora de montar isso aí dentro da... E custos. Então, custos a gente já viu o que é, né? São gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de bens e outros produtos e serviços. Eles são diretamente proporcionais a unidades vendidas e também são base para a definição do preço de venda dos produtos, mercadorias ou serviços. Que vai ser a nossa próxima
nosso próximo assunto, que é a precificação. Então, o custo, ele é mega importante na definição do preço de venda. Por quê? Se eu definir o preço de venda muito acima do que está sendo praticado no mercado, eu não consigo venda. Se eu definir o preço de venda muito abaixo dos custos, o que eu tenho no final? Prejuízo. Então, definir a precificação ou o preço final que vai ficar o meu produto tem que ficar nessa margem entre o que o mercado está vendendo e os meus custos. Nunca abaixo dos meus custos que eu vou ter prejuízo se eu o fizer. Mas para isso eu tenho que definir muito claramente o que é meus custos e tenho que diferenciá-los das despesas, né? Por conta disso. Tá bom? Vamos lá, próximo. Tipos de custos. A gente viu que os tipos de custos se diferenciam em relação a tipos de empresa. Então, o comércio é simplesmente a compra e a venda do produto. Aqui é o custo dele. Já numa indústria, como a gente já viu, está muito ligado ao custo de transformação. Então, não é simplesmente é só o produto, não. Eu tenho matéria-prima, eu tenho mão de obra, eu tenho gastos gerais, eu tenho seguro, eu tenho aluguel, que são colocados tudo dentro de um pacote, aí se compõe o custo total, que é o custo primário, que seriam todos aqueles itens diretos, e o custo de transformação, que é a mão de obra aplicada naquele produto, que gera o custo do produto vendido. Inclusive, as nomenclaturas são diferentes, notem, né? Custo da mercadoria vendida vocês estão olhando para um comércio. Custo do produto vendido, uma indústria. E custo dos serviços prestados, eu tenho uma prestadora de serviço. E aqui está muito focado no custo da mão de obra, que é um grande foco, né? Claro, vai ter outros itens, dependendo da prestação de serviço que eu tenho. Então, custos é isso. E despesas, nós já vimos o conceito, né? São gastos incorridos, direto ou indiretamente, para gerar receita. Então, a despesa, ela também tem o grande objetivo de gerar receita. Mas eu tenho que gastar, por exemplo, com marketing. Marketing é necessário? Fundamental. Nós acabamos de ver aí a tabela BCG, que se fala muito em impulsionar as vendas por conta do marketing. Tem produtos que realmente exigem isso e bastante. Então, daí da classificação da análise BCG. E aqui também eu tenho a diferenciação, que seriam despesas operacionais e despesas não operacionais. Segue muito o critério da receita operacional e não operacional. Despesas operacionais são consideradas aquelas que vão estar ligado com o grande objetivo da organização. E as não operacionais são aquelas que não são cíclicas e que não estão ligadas diretamente com a operação da empresa. Vamos dar um exemplo aqui, voltando para o supermercado. O IPTU que eu gasto para o aluguel daquela área que eu ganho receita não operacional é uma despesa não operacional. Tá bom? A demonstração do resultado do exercício, a DRE. Então, apresenta o resultado que a empresa obteve. Então, ali eu consigo identificar o que eu tenho de receita, o que eu tenho de despesa e eu vou apurar se eu tive lucro ou prejuízo. Tá? Incluindo até os custos no desenvolvimento das atividades. Geralmente é um ano, e aqui mostram o que a gente chama de fonte de recursos da empresa e onde ela aplicou o recurso para chegar naquele resultado. Então, está aqui a carinha da demonstração de resultado do exercício. É importante dizer que ela é apresentada aqui no sentido vertical, né? Então, começa aqui, daí vai ser de forma dedutiva. Se as receitas forem maior que os custos de despesa, aqui a gente vai ter o lucro, ou no caso, o contrário, o prejuízo. Então, é esse aqui, menos esse, vai produzir a receita líquida, que menos os custos vai me dar meu lucro bruto. Lucro bruto ainda considerado aqui o que a gente chama de margem de contribuição. Aí vem todas as despesas. Até aqui uma está grudadinha na outra, né? Despesa administrativa, despesa com vendas, outras receitas, outras despesas. Resultado da equivalência patrimonial, lucro operacional antes do resultado financeiro. Aqui daí é um sub resultado, né? Então, como eu tenho, você pode ver aqui, receita bruta é tudo que eu vendi. Os impostos que vão ser deduzidos da receita bruta, que na verdade vai voltar não para a empresa, vai para o governo. Aqui eu tenho realmente o que entrou de receita. O custo, aquilo que a gente viu, tudo custo apurado, e eu vou ter o lucro bruto.
Aqui eu vou ter as despesas, que são as despesas administrativas, com vendas, as outras receitas que a gente falou, que podem estar as operacionais e não operacionais, e as despesas que também vão estar as operacionais e não operacionais. Resultado de equivalência patrimonial, aqui é bem específico da contabilidade. Se por acaso essa empresa tem participação em outras empresas, ela vem aqui o resultado. Tá? Aqui vai ter o resultado antes do resultado financeiro. Ah, mas professor, por que tem que ter antes aqui? Porque, para fins dessa demonstração de resultado, eu tenho que identificar quanto foi meu lucro sem considerar que eu tive receitas e despesas financeiras. Porque para uma boa administração financeira, eu não preciso operar com banco para poder ter resultado. Ou, olhando para um outro enfoque, quanto que é o meu lucro se eu tenho lucro para poder, por exemplo, pagar a despesa financeira? Ou muitas vezes mostra se meu resultado também está amparado só em receitas financeiras. Depois desse lucro operacional, somado à receita financeira, menos despesa financeira, eu tenho lucro aqui antes da tributação e o lucro do período. Resultado do período, né? Positivo, lucro. Negativo, prejuízo. Percebam, né? Positivo, negativo, negativo produz esse aqui. Menos o custo, produz o lucro bruto. Menos as despesas, produz o lucro operacional na atividade da empresa. Menos as receitas e despesas financeiras, produz o resultado antes do tributo, provisão, resultado líquido. Vamos ver cada um deles aqui separado. Então, receita bruta de vendas. É a somatória de todas as vendas da empresa, sendo ela à vista ou a prazo. Tudo que é venda está aqui dentro. Impostos sobre vendas. Então, eles guardam a proporcionalidade em relação à receita. Não podia ser diferente, né? Tudo que se vende, você paga imposto. Então, esses impostos aqui, imposto sobre circulação de mercadorias, imposto sobre serviços, imposto sobre serviços, o PIS, o COFINS, são todos impostos que incidem sobre as vendas, eles são cobrados e são repassados ao governo. Abatimentos, aqui, gente, abatimentos e devoluções, aqui, quando ocorre problemas em relação a desacordo comercial ou devolução de mercadorias. O abatimento, se por acaso eu fiz uma venda e o cliente não gostou, ele tem o direito de devolver. Mas eu posso negociar com ele, dizer assim, ó, eu sei, o produto talvez não é o que você quer, ou então o produto pode estar com defeito, eu vou te dar um desconto. Esse desconto aqui a gente considera como abatimento. Eu diminuo o meu preço de venda. Tem outra situação que eu posso simplesmente devolver o produto. Não, vamos reverter a tua venda. Então, vamos devolver para mim. Só que assim, na contabilidade, eu não posso dizer assim, eu fiz a venda, dá para fazer tudo líquido. Não funciona desse jeito. Necessariamente eu tenho que dizer quanto que eu tive de venda e quanto que eu tive de devolução. E aqui tem uma informação interessante, né? Para quando eu estou gerenciando uma organização, eu saber certamente, se tiver muitas devoluções aqui, eu vou ter que necessariamente olhar para essa empresa. O que aconteceu? Por que da devolução? Aqui eu tenho informação administrativa. Percebam que essa demonstração aqui me traz uma série de informações para a tomada de decisão. Né? Então, quando você é cobrado na sua organização para obter esse resultado aqui, provavelmente alguns desses componentes aqui que eles vão estar falando. Ô, pessoal, vocês vão ter que reduzir, por exemplo, horas extras. Onde é que está ligado a hora extra? Vai estar ligado aqui no custo. Pessoal, vocês estão gastando muito com cafezinho, vai estar na despesa administrativa. Pessoal, nós estamos gastando demais com comissões de vendas, vai estar ligado com despesas de vendas. E assim vai, ó, cada um tem a sua caixinha aqui dentro. A redução desses valores aqui, para dar o lucro, você vai ser cobrado na redução de algum desses valores, ou no aumento deles, né? Pessoal, precisamos aumentar nossas receitas. Então, aqui é aumento de vendas. Vou ter que fazer alguma atitude, tudo bem. Aqui eu vou ter o custo da mercadoria, né, que a gente já viu, custo da mercadoria vendida, produtos e serviços. As despesas ligadas à área administrativa, despesas ligadas à área de vendas, né, que são classificados aqui. Aqui entra também, se por acaso eu receber um calote lá quando eu vendo a prazo, vai estar aqui, ó.
chama de provisão para devedores duvidosos. E despesas de marketing, comissão de vendedores. E aqui vai estar as outras receitas e despesas não operacionais. Atualização de investimento quando eu tenho investimento em empresa ligada. E receita financeira e despesa financeira. Lembrando, assim, que muita gente, todo mundo pensa assim, a receita financeira, para fins contábeis, o pessoal sempre fala assim, mas isso aí é obtido só com o banco. Não é. Quando eu ganho desconto de uma empresa, quando eu faço uma compra, é considerado receita financeira. E despesa financeira é a mesma coisa. Não é somente quando eu pago de juros, mas quando eu dou desconto para uma empresa compra de mim, eu dou um desconto, eu tenho despesa financeira. Então, são valores pagos devido ao uso de capital de terceiro, empréstimo de financiamento, descontos dados ao cliente e pagamento de suas duplicadas. E por último aqui, quanto que eu recolho para o governo sobre contribuição de renda, né, do lucro, e o resultado do período. Aqui esses conceitos são fundamentais, muito por conta daquilo que a gente viu na nossa última aula. Lembra que a gente falou sobre custeio de absorção? A gente fez uma pequena DR. Né? Eu fiz uma demonstração de resultado, onde eu peguei aqui quanto que eu tive de faturamento menos os meus custos que me deu o meu lucro bruto. Não lembra? E eu vi a necessidade de vocês identificarem isso aqui. Porque fatalmente, mesmo sendo futuros engenheiros, vocês vão ser cobrados por resultados. E muitas vezes o pessoal fala assim, nós queremos que nosso EBITDA seja um percentual. Alguém já cobrou vocês aí, tal do EBITDA? Já viram falar no tal do EBITDA? Pessoal, estão me ouvindo? Daniel, Adriano, Júlio, os que ficaram, já foram cobrados do EBITDA? Nunca ouvi falar, professor. Um dia vocês vão ser cobrados. Não? O EBITDA é um lucro antes, esse lucro aqui, ó, lucro operacional antes do resultado financeiro. Mas aqui, ó, o Adriano não está ouvindo bem? Tá muito baixo o som, gente? Não, tá tranquilo, professor. Tá bom também, professor. Tá tranquilo sim, professor, tá bom. Tá. É o lucro antes do resultado financeiro. É o lucro muito operacional, quer dizer que é aquele lucro puro na atividade da empresa. Sendo considerado aqui o tanto que ele vendeu, menos custos, menos as despesas operacionais. E aqui também eu estou considerando a depreciação junto aqui, tá? Lembra que a gente falou que depreciação ele não é efeito caixa, porque eu não pago para ninguém. Então eles consideram antes desses considerados a depreciação. Então é o lucro purinho da empresa. Então, quando às vezes assim as pessoas dizem assim, olha, eu quero que a nosso EBITDA tenha uma relação percentual em relação às nossas vendas. O que você comentou de depreciação ali? Ele não entra em lucro operacional? Não entendi. Não, para cálculo do EBITDA. Ah, tá. No EBITDA, ele não considera, porque ó, a depreciação geralmente vai compor o custo, concorda? É um pedacinho de perda do que eu tive do meu imobilizado aqui dentro. Só que esse imobilizado, a perda desse imobilizado, ele tem apenas efeito contábil. E na hora de apuração desse resultado, para fins de apurar o resultado, ele é considerado como um custo ali. Então, ele vai entrar negativo aqui, tá? Ele vai entrar negativo aqui, mas na hora de apurar o que eles chamam de EBITDA, pelo conceito, eu tenho que somar novamente essa depreciação, porque ela foi apenas efeito contábil, ela reduziu o valor do imobilizado e só foi jogado para o resultado. Não paguei depreciação para ninguém. Não abaixou o meu valor lá do caixa. Eu não fui tirei lá dinheiro e paguei para alguém depreciação. Então, quando acontece isso, por isso que as empresas olham esse indicador que a gente chama de EBITDA, no seguinte sentido, é o lucro puro da organização. Mas tem que tomar muito cuidado que esse é o indicador, a gente chama de indicador financeiro, que o pessoal usa ele isoladamente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu sempre comparo, quando a gente mexe com indicadores, principalmente quando faz uma análise financeira de uma organização, que um indicador isolado, ele diz pouca coisa. Por quê? Ele é muito centralizado na função dele e ele deve ser conjugado com outros fatores. Seria a mesma coisa, né? Um exemplo bem tosco para vocês aqui, mas é uma realidade, de que eu chegar e aferir minha pressão
e minha pressão estiver alta e eu dizer que o médico chegar para mim e dizer assim, ó, o senhor está com câncer. Eu disse, mas doutor, só por esse indicador você chegou a essa conclusão? Não, eu tenho que fazer o quê? Outros indicadores para você chegar naquele fator. Mesma coisa em relação à empresa aqui, tá? Aqui, quando eu estou falando do EBITDA, é um indicador de geração de caixa. Quanto maior esse lucro, quer dizer que a organização, na atividade fim dela, está tendo bastante lucro. E se esse valor for elevado, você também recebe uma proporção boa. Qual que é o interesse da empresa em aumentar esse resultado? Muito grande. Mas aí como é que vocês vão ser cobrados? No que vocês vão ser cobrados aqui? Agora, vocês vão ter que me responder. Em 2 fatores. Vamos ver quais são esses 2 fatores que você tem que ser cobrado para que esse resultado final seja positivo. Um de cada vez aí. Daniel, pode chutar, não tem problema. Professor, desculpa, professor, essa última parte eu perdi. Eu tô aqui na fábrica, acabei de sair e voltei. O senhor pode repetir, fazendo um favor? Desculpa mesmo. Tá. Para obter o resultado do exercício, você dentro da sua fábrica, o que você acha que tem que fazer para para ajudar a empresa a obter esse resultado positivo? São 2 itens que a gente acabou de falar várias vezes hoje. Quais são? Reduzir custos e aumentar a produtividade? Aumentar o resultado. E Isso. produtividade, né? Exatamente. É isso aí. Pegou mesmo. É isso aí mesmo. Agora, é muito importante vocês identificar onde que vocês vão ter que atacar, né? Entenderam? Custo é um fator chave nesse processo. Custo, ele é o maior dos valores. Em algumas organizações, ele chega a ser 80%, 90%. Nas indústrias, principalmente, esse componente é muito alto. E daí você vai ter que estratificar ele. Ah, vamos ver lá, custos, vou abrir o custo. Igual a gente fez na aula passada, quando nós falamos sobre custeio de absorção. Lá eu consegui identificar claramente que os travesseiros eram o problema da organização e qual é o custo que pegou nessa situação. Então, aonde se reflete isso? Nessa demonstração aqui, tá bom? Pessoal, eu sei que são componentes que não envolvem bem a área de vocês, mas percebam a importância de ter esse conhecimento. No caso de vocês, em outras situações, não serem apenas engenheiros, serem empreendedores, né? Vocês entenderem que na hora que vocês produzirem essas informações para gerenciar uma organização, vocês têm que ter essa precisão para que as outras áreas enxerguem a sua organização da forma que a gente está vendo aqui. Ok? Mais alguma dúvida em relação a essa nossa aula de hoje? Eu acho que uma complementou a outra, né? Não sei se vocês perceberam muito bem. Sim, sim, professor, mas nenhuma dúvida, professor. Olha, hein? Só vai ter no dia da prova, né, Adriano e Júlio também. Opa, com certeza, né? Sempre aparece. Mas não vai estar um professor para ajudar lá, hein? Então é bom tirar a dúvida aqui. Eu deixei Tá também. tranquilo por enquanto. Júlio, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia fazer um comentário, mas pode seguir a aula. Não, pode falar agora. Agora pode fazer a pergunta. Não, era referente ao lucro operacional, na verdade, que eu tinha visto ali que você tinha pontuado algumas coisas ali. O que você considera lucro operacional? Exatamente. Que assim, resumidamente ali, que eu fui vendo várias coisas, daí um momento ali acho que eu não prestei tanta atenção e daí eu não... Tá. O lucro operacional é o lucro bruto menos as despesas estritamente operacionais. Tá? Antigamente existia uma configuração diferente. Até 2007, eles colocavam essas outras despesas operacionais, outras receitas operacionais, somente outras receitas operacionais não operacionais, não incluiu a não operacional. Elas colocavam abaixo disso. Então, se você quer fazer um lucro operacional bem redondinho, eu vou pegar o lucro bruto, menos despesas administrativas, despesas com vendas, outras receitas e outras despesas operacionais puras, e vou colocar meu lucro operacional. Por que eu não coloco o resultado de equivalência patrimonial? Porque, geralmente, a equivalência patrimonial é você participar em outra empresa. Então,
As empresas não têm como função principal investir em outras empresas, por isso que ele é considerado não operacional aqui, o resultado de participação em outras empresas. Somente em uma empresa isso é considerado operacional. Uma empresa, talvez eu já tenha ouvido falar, chamada holding, é uma empresa que só participa em outras empresas. Então, o conceito do lucro operacional é o lucro bruto. Lucro bruto é, lembrando, a receita líquida menos o custo. O lucro bruto é o que a gente chama de margem de contribuição, menos as despesas ligadas diretamente à operacionalidade da empresa. Então, a gente chama isso de lucro operacional. Por que eu não coloco receitas e despesas financeiras? Porque, vamos voltar lá, o lucro operacional puro. O lucro operacional, sem a receita e despesa financeira, porque eu parto do princípio que uma empresa não precisa de receitas e despesas financeiras para atuar e obter seus resultados. Qual que seria o ideal de uma empresa? Não precisar de bancos. Tá? Então, por isso que receita financeira e despesa financeira, eles não consideram aqui como operacional. E faz muito sentido. E até mesmo para apurar o que a gente chama do EBITDA, o lucro essencialmente operacional. Por isso até que usa esse indicador. Tá bom? Ficou claro para vocês? Então, gente, vocês perceberam que existe uma relação direta no que nós vimos até agora. E aonde que entra os custos que a gente começou lá a falar dentro do início da nossa disciplina, eles estão aqui. É muito importante que vocês entendam isso, porque mais tarde nós não somos eternos nas nossas funções, né? Eu venho do setor financeiro, nunca pensei em ser professor, hoje eu sou professor. Vocês também, nem sempre talvez vocês vão ser engenheiros para trabalhar como empregados, quem sabe surgem oportunidades para vocês desenvolverem atividades e empreenderem, igual a gente viu na outra disciplina. Mas essa peça aqui é muito importante também para vocês se mostrarem para o mercado e na hora que forem pegar recursos, o banco olha muito essa peça contábil. Porque uma empresa não vale o patrimônio que ela tem, sim a capacidade de geração de caixa dela. É a mesma coisa quando nós somos tratados no banco como pessoa física. Quando você vai pegar dinheiro, não é a sua capacidade, não é o que você tem de patrimônio que vale na hora de pegar dinheiro. Quanto que você tem de olerite e de... quanto você ganha de salário, né? Quanto que é teu prolabore se você for um empresário? É isso que vai ser considerado para geração de caixa, porque isso aí que paga a conta. Isso aí que paga as despesas financeiras, né? Então, o resultado operacional que vai pagar as despesas financeiras. Desde que você separe isso certinho dentro da contabilidade para obter esses valores. Daí sim você vai identificar se a tua empresa é boa ou se a sua empresa é ruim. Tá bom? Gente, eu vou encerrar nossa aula, qualquer coisa, estou à disposição aqui.